Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 17 de março, o segundo domingo da Quaresma, e assim estamos avançando nesse itinerário pedagógico que a Igreja nos proporciona nesse tempo em preparação para o mistério central da Páscoa do Senhor Jesus. O evangelho de hoje é o evangelho da transfiguração, assim como nós conhecemos. Lucas 9, 28 a 36. Onde Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. E enquanto orava, portanto, transformou-se o seu rosto e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que falavam com ele dois personagens importantes, eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória, e falavam da morte dele, que se havia de cumprir em Jerusalém. Então, esse evangelho da transfiguração é para nós uma própria apresentação da revelação divina. Assim como o próprio Abraão teve essa experiência com Deus, os discípulos tiveram uma experiência pessoal também com Deus. A experiência de fé, portanto, que eles tiveram, né? Em poder contemplar a beleza e a grandeza desse mistério. Jesus, então, ele aparece em glória. Pedro e seus companheiros ficaram então fascinados com o que viram. Mas então não estavam, portanto, enganados. Então essa conversa entre Jesus, Moisés e Elias é, assim por dizer, um direcionamento para aquele momento final em Jerusalém. Aqui também pode ser denominado como uma espécie de um êxodo, né? Então, Pedro traz uma proposta, ainda sem poder compreender em todo o alcance, né, essa trajetória que o Filho de Deus, o Messias esperado, vai trazer para nós. É interessante observar que esse Santo Evangelho, ele começa nesse diálogo de Jesus com Moisés e Elias, para mostrar que Jesus também ele vai completar, né, ou concretizar todas as promessas que Deus nos fizera no Antigo Testamento, e se conclui, portanto, com aquela voz do Pai que confirma que, de fato, Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Então, é uma experiência de fé, portanto, que consiste numa experiência forte e grandiosa com esse mistério. Experimentar, portanto, esse mistério é que nós somos chamados, nesse tempo pascal, a olhar para a beleza e a grandeza desse mistério que envolve cada um de nós. Um traço muito interessante observar é que depois de acordar então desse sono, né, profundo, Pedro entra na conversa e dá, assim por dizer, certos sinais que não estavam muito sintonizados com o projeto de Jesus. Primeiro no propósito de querer armar tendas, né? A tenda era, assim por dizer, lá no Antigo Testamento, um dos lugares da própria manifestação, né, de Deus em relação ao seu povo. A construção da tenda, ela antecipa a construção de um templo. Então havia uns sinais da teofania, né, através dessas manifestações, onde o povo sentia fortemente a presença de Deus no meio dele. Então, ele não sabia, portanto, o que estava dizendo. Diz, mestre, é bom estarmos aqui, diz Pedro, né? Ele reconhece a experiência sublime que está vivendo, uma experiência inenarrável, uma experiência inaudita. É o momento, portanto, em que a antiga e a nova aliança estão presentes. Moisés e Elias e, ao mesmo tempo, Jesus. Dois grandes personagens, né, da antiga aliança que se apresentam de maneira memorável diante de Jesus e, ao mesmo tempo, nessa visão que os apóstolos terão. Pedro, Tiago e João são, assim por dizer, testemunhas privilegiadas desse evento. Mas Pedro, contudo, ele fala mais rápido, né? E aí manifesta, portanto, esse desejo de construir uma tenda. Vamos armar 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, porque, na verdade, ele está um pouco atônito, né, diante desse tremendo, desse mistério que se lhes apresenta. Talvez, assim, pudéssemos dizer que o apóstolo, né, esperasse uma certa atitude por parte de Jesus quando ele pede para montar ou armar essa tenda. Mas, na verdade, é um pouco da fala precipitada de Pedro em tentar desviar Jesus da sua missão. Ele está focado nesse diálogo com Moisés e Elias, como sendo exatamente a realização de todas as profecias e promessas
do Antigo Testamento, né? Então, essa teofania de Deus confirma de fato que Jesus é o Filho. Na verdade, como nós falamos no Credo, Jesus é o Filho unigênito do Pai. Ele é o único Filho que o Pai tem a nos dar e o único que Ele já nos deu. Este é o meu Filho escolhido, ouçam-no. Aí está, portanto, a voz do Pai. Para Jesus, a missão devia, portanto, realizar-se em meio a esse conflito, né? Então, muitas vezes, nós entendemos que essa fala de Pedro também é um pouco da expressão da lógica humana. A lógica de Pedro certamente não é aquela lógica de Deus, porque Pedro está atônito e não consegue, portanto, apreender em todo o seu alcance, né, a grandeza e o significado desse mistério que depois da ressurreição de Cristo, portanto, vai ter uma outra dimensão, uma outra visão, uma outra compreensão. Ele custa entender também, um outro aspecto inerente a esse mistério, né, é, sem dúvida, a dinâmica da cruz. Assim como os profetas tiveram um fim, na maioria deles, né, triste, com a morte, Jesus também, nessa continuidade da dimensão profética e a realização dessas mesmas profecias, também terá, portanto, que abraçar o seu momento derradeiro, o seu momento final, que é o momento da cruz. Mas aí vem a ideia, exatamente, o conceito de discípulo. Ser um discípulo, portanto, significa assumir os reveses da vida, assumir as contradições da história, encarnando assim, por dizer, os valores do Evangelho e não desviando, portanto, o olhar nosso e do próprio Cristo em relação àquilo que Deus mesmo quer nos revelar na pessoa do seu Filho. Então, nós temos que perceber, através desse Evangelho da Transfiguração, que Deus não nos fala simplesmente em coisas extraordinárias. Não devemos buscar também na religião uma religião espetaculosa, porque o messianismo de Jesus foi muito humilde e simples, não foi espetaculoso. Muitas vezes nós vamos em busca da religião, procurando coisas espetaculosas, coisas mirabolantes, extraordinárias. E pelo contrário, né, Deus não precisa nos falar como nessa experiência que ele fez com os apóstolos, através de seu Filho, né, no alto desta montanha. Porque Deus nos fala cotidianamente. Ele fala no meio do cotidiano, fala nas coisas simples. Nós temos que ter essa sensibilidade para colher os sinais de Deus nessas coisas e ouvir atentamente a sua voz, a sua palavra. Então, muitas vezes, né, nós temos essa predileção por um evangelho que muitas vezes vai nos desconectando, nos desviando da própria vida e nos faz perder as nossas próprias raízes. Então, Deus, porém, é importante sublinhar isso, ele se revela sempre dentro da história, nos fala na história e nos orienta na história. Fica aqui, não é, essa frase muito forte do Evangelho de hoje. Este é meu Filho amado, ou seja, para nós aceitarmos Jesus como sendo o Filho de Deus, e escutai-o. Escutar significa o tempo da quaresma que nós estamos vivendo agora, é um tempo de atenção aos sinais de Deus, importante nós estarmos focados, né, aos sinais de Deus, não deixar, como no domingo passado nós vimos, né, que o tentador ou maligno desvie o nosso olhar das coisas de Deus, sobretudo nesse tempo quaresmal, né? E outra coisa interessante, né, é termos essa capacidade de escutar também a própria palavra de Deus. Silêncio, que é a escuta, né, e a própria oração meditativa da palavra de Deus são dois caminhos aqui que nós podemos seguir para crescermos ou continuarmos crescendo espiritualmente nesse tempo da quaresma. Sejamos ouvintes atentos à palavra que Jesus tem a nos dizer a cada dia e dentro da história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Imaculada, de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.